Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Celso Derete aqui, mais uma vez, aqui na nossa novena mensal, sempre o primeiro sábado do mês, aqui na Gruta Nossa Senhora Aparecida em Antônio Carlos, né? Então, nós acabamos de rezar o Santo Terço e agora nós vamos para a partilha da palavra, tá bem? Aqui no nosso cenáculo, aí mostra o nosso cenáculo aqui, a nossa igreja aqui, Eleazar. Olha a nossa igreja aqui, você é muito bem-vindo. Todo primeiro sábado do mês, às 16 horas, certo? Eu vou tomar o texto aqui de Lucas, no capítulo 8, versículos de 40 em diante. É aquele relato da ressurreição da filha de Jairo. Diz assim: à sua volta Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum o pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disse: mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostou-se aos seus pés. E declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado, e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E ela será salva. E ela será salva. Quando Jesus chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: não chores, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas segurando a menina pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Palavra da nossa salvação. Bom, aqui é muito claro. Nós temos aqui um grupo de pessoas que são que vivem pela fé, os crentes e os incrédulos. Então veja, aqui a situação dessa menina, Jairo, ele está diante de uma escolha. Tem aqueles que são os mensageiros da desgraça que já disseram: a tua filha morreu, não tem mais jeito. Não incomode mais o mestre, não tem mais o que fazer. Mas Jesus diz o quê? Não temas, crê somente e ela será salva. Então veja, aqui Jairo poderia dar ouvidos aos incrédulos, aos zombadores, aqueles que já decretaram a morte da menina, ou poderia dar ouvidos à voz de Jesus. E ele escolheu dar ouvidos à voz de Jesus e assim ele viu o milagre acontecer. Da mesma forma, a nossa vida, de muitas maneiras, tem situações que ou os outros dizem para a gente que não tem mais jeito, ou nós mesmos nos convencemos de que não tem mais jeito, ou o próprio diabo muitas vezes vem querer nos convencer de que não tem mais jeito, essa situação ou aquela. Seja vencer um vício, seja pagar uma dívida, seja se reconciliar com uma pessoa, seja levar adiante um projeto, uma vocação ao sacerdócio, um casamento, seja fazer uma faculdade, seja escrever um livro, seja o que for. Seja uma doença no meu corpo que precisa de cura, certo?
muitas vezes existe como que uma sentença de morte, né, sobre aquela situação. Mas veja, Jesus, nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz assim que, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu, mas se fez como um de nós, e sendo obediente, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo é o Senhor, não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade. Jesus, ele é o Senhor de fato, de todo o universo. Ele é o Senhor, ele conquistou esse título. Ele destruiu o império de Satanás na cruz. Ele retomou o poder. Ele hoje é o Senhor. O catecismo diz que ele é o centro, o fim e a chave da história. A chave, o centro e o fim da história humana. Ele tem a última palavra sobre qualquer situação. Mas veja, eu pergunto, Jesus de fato é o Senhor da sua vida? Naquela situação que você está vivendo? Você crê que ele tem mesmo o poder de reverter o que humanamente é irreversível? Você crê que ele pode sim fazer acontecer um milagre na sua vida? Veja, se a gente diz eu vivo sob o senhorio de Jesus, mas o que isso significa? É uma realidade? Você vive sob o poder de Jesus? Você tem Jesus de fato como aquele que é o Senhor, é o dominador, aquele que governa, aquele que tem a última palavra? Então Jesus para nós não é alguém simplesmente que a gente admira, alguém que a gente só se comove na Sexta-feira Santa. Não, Jesus de fato é aquele que governa, aquele que tem o reinado, aquele que tem o poder. Mas o poder aonde? Nas coisas da minha vida, na minha saúde, na minha família, nos meus negócios, na minha vocação, nas decisões que eu tenho que tomar, nos vícios que eu tenho que vencer, nas lutas que eu tenho que enfrentar. Eu tenho a certeza que Jesus Cristo é o meu Senhor e que Ele vai sim, Ele tem a última palavra. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar na mão. E quando todo mundo à nossa volta falar que não dá, que acabou, que você tem que se matar, quanta gente se mata porque não vê solução para isso, por aquilo. Mas veja, Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te dar a vitória. Veja, São Paulo diz que nós sofremos, padecemos, somos isso, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então viva com essa convicção. Viva com essa convicção de que você tem o direito a uma vida vitoriosa, a uma vida abençoada. Mas para isso, irmãos, existe um único caminho: viver sob o senhorio de Jesus. Do contrário, se eu escolher servir o diabo, e como é que eu sirvo o diabo? Pecando. Porque a Bíblia diz que todo aquele que peca é do diabo. Se eu escolho viver uma vida de santidade, de oração, de obediência, de castidade, de serviço a Deus, de sacramento, me confessando regularmente, indo à missa, orando como nós estamos fazendo aqui, lendo a palavra todo dia, participando de retiros, ouvindo pregações na internet, ouvindo músicas de louvor na internet, lendo livros, certo? Né? Vocês vão ler a partir de hoje o livro novo do Celso, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, certo? E vão comprar, claro, viu? Com certeza, viu? Vão comprar, porque se não comprar não valoriza. O último livro eu dei quase tudo de presente e ninguém valorizou, agora eu vou cobrar. Aí vocês vão valorizar, tá bom? E aí você tem que buscar. A Bíblia diz, quem busca, acha. Quem pede, quem bate, abre, irmãos. Então veja, você quer ver milagres na sua vida? Então você tem que procurar, buscar, bater na oração, nos retiros, nas vigílias, nas pregações, na palavra. Porque quem procura acha, quem bate abre, quem pede recebe. Irmãos, a Bíblia diz assim, lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou seu filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as
coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Então acredita, você, quando Jesus morreu na cruz, ele tirou todo o poder do diabo, ele cancelou toda a culpa, e quando ele ressuscitou, ele te deu o direito de você ser um vencedor. Então ergue a tua cabeça, não fica ali, claro que o mundo é difícil, eu sempre digo que o mundo não é uma Disneylândia, o mundo não é um Beto Carreiro World, o mundo é um campo de batalha, é cobra engolindo cobra, né? Então, mas no meio de tudo isso, queridos, nós somos mais que vencedores. Nas lutas, Jesus está contigo. Na doença, Jesus está contigo. Nas tuas dívidas, Jesus está contigo. Na tua vocação, Jesus está contigo. Na tentação, Jesus está contigo. Amém? Então ergue a tua cabeça, você tem que caminhar como um homem que sabe quem você é. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é herdeiro do reino de Deus. Você é uma nova criatura. Amém? Amém. Você é templo do Espírito Santo. Então, a partir de hoje você vai viver como um homem salvo, como um homem que sabe quem você é. Quem você é. Você é herdeiro do reino do céu. Você é um homem cheio do Espírito Santo. E veja, queridos, aqui Jesus devolveu a filha para aquele pai, né? E, na verdade, devolveu o quê? A alegria. Certo? Jesus vai devolver a alegria para o seu coração também. Aquilo que tirou a tua alegria, Jesus vai devolver a tua paz. Mas, queridos, busque a Deus, busque o confessionário. Quanto tempo você não confessa? Isso é grave. Busque o confessionário, busque a Eucaristia, busque a palavra, busque os retiros, as pregações na internet, as músicas, busque as leituras espirituais, busque gente santa. E aí aquilo que Jesus disse, tu creres, tu verás a glória de Deus. Querido Jesus, nós pedimos agora, pelo poder do teu sangue, te apresentamos tudo aquilo que aos olhos humanos está morto, a nossa saúde, nossas dívidas, seja o que for, Senhor, nossa esperança. Eu peço, Senhor, que tu restaure agora como tu devolvesses a vida àquela menina. Devolve também a nós, Senhor, a vida no Espírito, uma vida nova, uma vida cheia de alegria, de vitória, de prosperidade completa, de felicidade, de saúde, Senhor. Eu peço qualquer pessoa que está doente aqui, cura agora. Coloca a mão onde você tem uma enfermidade, se for conveniente. Se não, apenas imagine, você também em casa. Coloca a tua mão, é no joelho, é no ouvido, é na cabeça, põe a tua mão um pouquinho, ou então apenas imagina no estômago. Em nome de Jesus, eu quero declarar agora que essa doença está desaparecendo pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Eu ordeno agora, Jesus Cristo é o Senhor, Ele está acima. Eu peço, Senhor, pronuncie uma sentença de libertação sobre os enfermos, sobre você que está em casa. Coloca a tua mão onde você tem uma enfermidade. Eu declaro em nome de Jesus que tu estás completamente curado. Amém. Aleluia. Amém? Acredita. Não pense que é bom demais para ser verdade. É verdade. E por isso que é bom. Tá bom? Como eu prometi para vocês, não termina ainda aí, Eleazar. Peraí, eu prometi para vocês, saiu o meu novo livro. Tá aqui, ó. Acabou de sair do forno, olha só. Lançamento, estou lançando aqui hoje, aqui, ó. Primeira vez que eu estou mostrando aqui, ó. Para além das misteriosas portas da morte. 470 páginas, tá bem? Então esse livro fala sobre a vida eterna. Jesus diz aqui, eu sou a porta. Lembra que eu falei aqui nas pregações anteriores? Certo? Todos nós, chegará o dia que nós vamos o quê? Morrer. Viu? O dia da nossa morte está decretado. Mas a questão não é a morte aqui, se esconde para além das misteriosas portas da morte. Certo? E Jesus veio nos revelar. Certo? O que se esconde? Então eu quero sugerir que você vai comprar. Quantos livros vocês vão comprar? Vocês? Quantos? É R$80. Quantos vocês vão comprar? Tá bom? Então aqui, ó, depois eu vou fazer um lançamento lá em Balneário, você pode comprar pela internet, tá bom? Então, depois a gente vai fazer uma campanha.
Deus abençoe, obrigado. Nós vamos encerrar a pregação agora. Depois eu vou divulgar como você pode adquirir o livro. Foram 5 anos de trabalho árduo, de muita pesquisa, muita palavra de Deus, muito catecismo, muito ensinamento dos santos. Um livro maravilhoso, fruto de muito jejum, de muita oração. Vale a pena, viu? Certo? Então tá bom. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.